Muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, 27 de setembro deste ano de 2024. Envio uma saudação muito especial ao missionário Miguel Barbosa Marinho, à sua esposa Ruth, e a todos os ministros, irmãos e irmãs nos diversos países. E estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8, neste momento, no qual estaremos vendo o tema, neste momento, atendendo a voz de Cristo e trabalhando na sua obra, que foi pregada pelo Dr. William Soto Santiago no sábado 5 de abril de 2014, em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. E ele nos leu a escritura de Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 18. Procuramos em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 em diante, onde nos diz: Depois disto olhei, e eis aqui que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. E no instante eu estava no Espírito, e eis aqui que um trono estava estabelecido no céu, e no trono um sentado no trono, e o aspecto daquele que estava sentado era semelhante à pedra de jaspe, de sardônica ou cornalina, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante em aspecto à esmeralda. Podem assentar-se, tenham vontade. Na mensagem que nos pregou o Dr. William Soto Santiago, intitulada Um Obreiro Aprovado, no 1º de março de 2014, em Villahermosa, no Tabasco. Em Villahermosa nos fala o Dr. William Soto. Portanto, a paciência é para nos preparar e obter aquilo que ele prometeu, manter-nos crendo naquilo que Deus prometeu, até que se materialize, que se concretize. Aquele que perde a paciência sai perdendo. Se perder a paciência, porque perde a bênção. Vocês se lembram de Moisés? Perdeu a paciência com o povo, Moisés, e perdeu o afeto ou o amor para com o povo, e feriu a rocha que representava Cristo, onde estava o anjo sobre a rocha, mesmo que as pessoas não pudessem ver ou vê-lo, mas aí estava o anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical. E a rocha, portanto, a rocha representava Cristo, e feri-la representava ferir a Cristo na sua segunda vinda. A primeira rocha, essa no Monte Horebe, representava a primeira vinda de Cristo e tinha que ser ferido na cruz. E quando Moisés feriu a rocha para que saísse água para o povo, esteve certo isso, porque essa foi a forma em que Deus lhe falou que fizesse isso. Aí não estava tão impaciente aí. Mas com 40 anos, por 40 anos com o povo sempre reclamando com ele, tentando apedrejá-lo, por algumas ocasiões ou vezes, Moisés estava muito triste com o povo, mesmo que estivesse contente com Deus. E algumas vezes Moisés também reclamava com Deus, lhe dizendo: eu gerei esse povo, mas assim é a vida de um mensageiro para uma era. E se for, ou é para uma dispensação, é maior. Na mensagem, desvelando a Deus, ou mostrando a Deus, nos fala na página 27. O reverendo William Branham nos diz: agora o véu natural, Deus, a palavra escondida em carne humana, o que era isso? Isso estava velado, oculto em Moisés. Deus estava em Moisés. E aí ele escreve embaixo: Deus velado em Moisés. Deus estava em Moisés velado, e a presença de Deus estava nele. Ele era tão perfeito como aquela palavra nele, dessa forma, desse jeito. Ele era tão perfeito como aquela palavra nele, dessa forma assim. Ele teve que cobrir o seu rosto com um véu, e foi um profeta vindicado que descobriu a palavra e lhes disse: não farás
e não farás, não farás. Vê? E aí em cima ele escreve: o pilar de fogo velado em carne, para dar a sua palavra para aquela geração. Ele se escondeu, se ocultou em um ser humano. De outra forma, até mesmo os chamados tivessem sido cegados, até os chamados tivessem sido cegados pela palavra. Até mesmo o povo que estava aí não podia suportar ver isso, ver aquilo. No Êxodo nós vemos isso e disseram: que fale Moisés e não Deus. Vocês percebem por que o pilar de fogo não aparece com muita frequência? Agora lembrem-se onde foi visto o pilar de fogo. Se lembram? Foi em uma grande carpa catedral, vista pelo precursor da vinda do Senhor. E nessa visão, ele viu o pilar de fogo falando com alguém mais acima de onde ele estava, ou seja, aqui, no cumprimento da visão da carpa, da tenda, já está claro, ficou esclarecido quem é quem está obrando e quem é que está falando com o povo através desse instrumento. Porque se ele viu a coluna de fogo aí, ora, automaticamente quando isso estivesse se cumprindo, pois a coluna de fogo estaria aí, é o que isso já é uma realidade no meio da igreja noiva. Continua dizendo, Deus disse: farei isso, lhes levantarei um profeta, amém. Lhes levantarei um. E ele veio exatamente reticências, e ele será a palavra. Ele disse: se eles querem ver o que é a palavra, disse agora Moisés, eu apareci a ti naquela sarça ardente, disse: eu descerei e acenderei essa montanha em fogo, e eles verão que tu dissestes a verdade. Eu aparecerei aqui da mesma forma ardente, eu aparecerei aqui, provarei o povo, eu vindicarei, confirmarei teu ministério. Isso foi o que ele disse, deu para Moisés aqui, mais ou menos estas mesmas palavras, Ele disse: agora eu vou te glorificar diante do povo, na frente do povo. Disse: agora tu lhes dissestes que eu apareci para ti na sarça ardente. Agora eu vou descer o mesmo fogo e eu vou permitir que o povo veja que tu nunca mentistes a respeito disso. Ou seja, vindicar Moisés, confirmar Moisés daquilo que Moisés tinha falado, daquilo que tinha acontecido. E cientificamente ele provou isso. Se você o quer ver assim, vê, eu descerei e mostrarei. Ou seja, quando ele realizou essa libertação, ele falou a esses escravos que iriam ser libertos. Ele disse o que tinha acontecido, tinha dito para o povo que Deus o tinha enviado, que o havia comentado com o povo tudo que Deus tinha falado com ele, ou seja, a conversa que ele teve com Deus, Deus manifestado aí nessa sarça, nessa coluna de fogo lá, ele lhe falou tudo o que tinha acontecido, essa experiência para o povo. E agora, o irmão Branham está dizendo agora que iria haver uma vindicação disso que ele tinha falado para o povo, uma confirmação. E como, pois? Libertando o povo. Olhem, sempre a vindicação é o final, é o resultado da obra e o labor que esse mensageiro vem fazer da parte de Deus. A obra que ele vem realizar, quando ele a cumpre no final, se cumpre e se realiza, se faz, esse resultado do que esse mensageiro veio fazer, se concretiza. E essa é a vindicação ou confirmação de que Deus o tinha enviado ou enviou. A vindicação do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos será a ressurreição e a transformação. E aí é que o mundo perceberá que Deus estava no meio da raça humana realizando a obra que correspondia à dispensação do reino, nesse começo ou início no qual
realizaria uma obra de reclamação, realizaria a promessa da ressurreição, a promessa da transformação, do rapto, a ceia das bodas do Cordeiro e um milênio. Vejam tudo o que vem depois da vindicação desse ministério. Primeiro virá o labor, o trabalho, no qual muitas pessoas talvez não entenderão, não compreenderão, mas os escolhidos, os entendidos compreenderão. Eles, amando a sua vinda e recebendo sua vinda, eles depois estariam recebendo na vindicação as promessas que correspondem a essa obra de reclamação, a qual inicia de uma forma progressiva até chegar na parte culminante ou final, onde Deus vindicará, confirmará isso que Ele está fazendo hoje. Continua dizendo, e quando ele começou a trovejar, quando Jeová começou a trovejar, o povo disse, não, que Jeová não fale. Aqui morreremos aqui. Veja, ele tinha que estar velado. Assim que Deus velou-se em Moisés e deu para Moisés a palavra. E Moisés desceu e falou a palavra do Senhor com um véu sobre o seu rosto. E é isso correto? Jeová velado na forma de um profeta, porque isso faria absolutamente. Deus disse que não lhes voltaria a falar dessa forma, desse jeito. Ele apenas lhes falaria através de um profeta. Essa é a única forma, o único jeito que ele falou desde aquele momento. Essa é a única forma em que ele fala. Isto é correto. Nunca de uma outra forma ou maneira. Ele não mente. Percebam, só Moisés tinha a palavra. Agora, não houve um grupo que descesse, não eram os fariseus, saduceus, alguma seita, algum clã. Foi Moisés. Vocês se lembram dessa palavra clã? Ele também a usa. O irmão Brana também usou essa palavra na noiva. Não façam clãs. Ou seja, não façam grupos, clã. Foi Moisés, ele tomou ou pegou um homem. Ele não pode tomar 2 ou 3 mentes diferentes. Ele pega um homem. Se houver 3, 4, 5 mentes e homens falando por um lado e pelo outro lado tem que ter um verdadeiro. E tem que ter um verdadeiro que esteja vivo, certamente vivo, porque se tem uma imitação, tem que ser de algo que está realizando, está fazendo uma obra. E daí surgem imitações, imitadores surgem disso. Moisés tinha a palavra e só Moisés. Agora olhem isto aqui. Moisés tinha a palavra e só Moisés. Josué não a tinha ainda. Porque Deus não usa 2 mentes ao mesmo tempo. Pode ter esse próximo ministério aí, porém, como Deus trabalha somente com um, chega um momento então ele começa a mermar, a minguar esse que está e começa a engrandecer o próximo, tal como ele disse no livro dos selos. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo, e se fosse assim, ou for assim, ele crescerá e eu minguarei, diminuirei. Vê? Ninguém mais a tinha. Amém. Josué foi um general, Josué foi um comandante no exército, Josué era um crente, um cristão, mas Moisés era um profeta. A palavra não podia vir a Josué, tinha que vir a Moisés. Ele era o profeta maior da hora. Notem, a palavra nunca veio a Josué enquanto Moisés não partiu ou não partisse. Vê? Não, Senhor. Deus trabalha com um de uma só vez. Deus é um. Agora, só Moisés tinha a palavra, não um grupo. Deus trabalha só com um. Vejam, Deus avisou todos para seguir Moisés, entrar nesse véu. Imitadores, vê? Mulher, homem, sacerdote, quem fosse, quão santo, quão varonil, quanto honra, o que fosse, ele lhes avisou. E aí ele escreve à esquerda, só Moisés tinha a palavra, Deus trabalha com um, só com um. Deus é um. Ele lhes advertiu que venha ao músico, ele lhes advertiu que venha Moisés sozinho. Se algum homem ou algum animal tocasse, deveria ser morto aí mesmo. Nunca traspasse esse véu. Esse véu pertence a uma pessoa.
Ou seja, nunca pode imitar aquilo que Deus está fazendo através desse instrumento, ou imite. Essa mensagem é uma vez no templo. Um homem entrava no templo uma vez por ano, ungido e preparado para entrar, não para trazer a palavra, senão para oferecer sangue, para andar diante da presença dele. Só um. Qualquer outro homem morreria, vê? Para obter a misericórdia para o homem, para Arão e para Miriam, ou Maria ou Miriam. Vejam, ele não foi até o tabernáculo para oferecer lá um sacrifício, senão que ele foi até Moisés, onde Moisés estava, porque vejam, se não fosse no dia 10 do 7º mês de cada ano, se não estivesse aí nesse dia, então não poderia entrar. Porém, ele tinha que fazer alguma coisa para chegar até Deus e poder ter assim Maria e ele também ter misericórdia da parte de Deus. E como ele era profeta no lugar de Moisés, Moisés para Arão era Deus. Ele teve que ir até Moisés. E Moisés, então Moisés interceder pelos dois. Agora vejam vocês como isso nos estava mostrando o que neste tempo final aconteceria quando ele saiu do trono de intercessão no céu e então já estaria nesse trono humano. A mesma coisa aconteceu com Judas Iscariotes. Em vez de ele ir até o trono lá, em vez de ir ao véu de carne, ao verbo, a palavra, arrependido por aquilo que tinha feito, ele foi lá para o templo com os sumos sacerdotes, os doutores da lei, para buscar misericórdia, e não a encontrou, não a achou. Mas, no entanto, na cruz, vejam esse ladrão aí na cruz lá, e reconheceu quem Jesus era e obteve misericórdia. Agora, continua dizendo, reconheceu quem Jesus foi, eles morrem espiritualmente agora. Este é um véu espiritual. Vê? Aquilo era um véu natural, físico. Este é um véu espiritual. Vê? Eles continuam caminhando justamente por atrás. Você pode ver, você pode conhecê-los. Ó, eu sei disso, mas eu continuo. Está muito bem, siga. Isso então apenas diz, vocês se lembram da última praga no Egito? Foi morte antes do êxodo ou saída. A última praga sobre a terra é morte espiritual antes do êxodo ou saída. Depois, eles serão queimados e voltarão ao pó e os justos caminharão sobre suas cinzas. Porém, a última coisa é morte espiritual, rejeitando a palavra. E escreve morte espiritual. Vejam. O que nós lemos na quinta-feira, nessa citação das eras, que não haveria, na quarta-feira, não haveria perdão no tocante ou no que diz respeito às pessoas que falem contra o Espírito Santo. Não haverá perdão. Diz agora o Filho do Homem uma coisa que falem contra Deus, ao homem lhes é perdoada, mas quando o Espírito Santo vem ou vier, não será perdoado nem neste século, nem no vindouro. E vejam vocês que aí já se cumpre isto aí, que aconteceu lá no templo de Moisés, onde as pessoas que estarão crucificando a segunda vinda do Senhor com coisas contra esse véu de carne, a primeira coisa que terão é morte espiritual. E depois serão queimados, diz aí o irmão Branham, e
se tornarão pó, ou seja, são lançados na grande tribulação. Agora, isso é a última coisa, diz o irmão Branham, a última coisa é morte espiritual, rejeitando a palavra, rejeitar o cumprimento daquilo que Deus prometeu para este tempo do fim, este tempo final. E aí escreve morte espiritual. Aqui também escreve, você pode concedê-los. Eu sei disso, mas eu, reticências. Notem, agora Deus avisou toda pessoa que não tentasse seguir Moisés dentro do véu de fogo. Moisés teve que pôr-se um véu. Ele tinha que sair daí, Moisés entrou. Tal como Moisés entrou neste pilar de fogo, e quando retornou daí tinha um véu sobre o seu rosto, porque tinha entrado naquilo, fora da sua tradição, das tradições dos maiores. Ele viu o pilar de fogo, mas agora ele entra no pilar de fogo. Amém. E ele saiu velado. A palavra de Deus em um homem velada. Aqui vem ele saindo. Oh Deus, eu posso ver. Ele avisou os outros de que não tentassem. Ninguém pode imitar isso. Não faça isso. Vê? Até mesmo um sacerdote ou um homem santo que fosse cardeal, bispo ou qualquer outra coisa que tentasse penetrar naquele véu morreria. Deus lhes avisou. Nós não teremos imitadores, sua palavra é revelada a um. Assim sempre foi assim. Um profeta veio com a palavra do Senhor em cada era, sempre. Em toda a escritura, a palavra vem só para um, em cada era a mesma coisa. Até mesmo nas eras da igreja, desde a primeira até a última. Outros têm os seus lugares, isso é correto, perceba, mas mantenha-se fora do alcance desse pilar de fogo. Vê que lição nós temos aqui. Vejam, todos queriam ser um Moisés e todos reticências. Lembrem-se do que Datã e os outros falaram no deserto. Eles disseram agora, Moisés, espere um pouquinho, Moisés. Tu coloca toda essa carga nos teus ombros. Agora aqui tem outros que Deus chamou aqui. Isso não era verdadeiro, certo? Eles, cada um estava passando, estavam muito bem, enquanto seguissem como eles foram. Mas quando um tentou alcançar um lugar mais alto e tomar a posição que Deus tinha dado para Moisés, que foi predestinado e ordenado para esta posição, tentou tomá-la, fogo desceu do céu, a terra se abriu, por ela foram engolidos. Vê, tenha cuidado. Vê, simplesmente seja um bom cristão piedoso, crendo na palavra. Vê, permaneça distante desse pilar. Que lição? E escreve, Moisés, reticências. Datã e Coré tentaram tomar a posição de Moisés. E Moisés, em Apocalipse capítulo 11, Zacarias capítulo 4, nós vemos que é uma das duas oliveiras, Moisés. Ou seja, esse ministério dispensacional foi prometido que no tempo do fim estaria manifestado, onde esses ministérios estariam realizando a obra de reclamação, porque o Filho do Homem vem com seus anjos e imitar esse ministério de Moisés, esse ministério de Elias ou o ministério de Jesus. Imitar é morte. Acontecerá a mesma coisa que aconteceu com Datã, Abiram e Coré. Agora continua dizendo, portanto, tenhamos paciência uns com os outros. Eu voltei para a mensagem do irmão William que eu estou lendo. Portanto, tenhamos paciência uns com os outros, ser tolerantes uns com os outros, sabendo que como Deus prometeu, assim Ele o fará. Lembre-se que nós passamos por essas etapas de provas, onde o importante é permanecer firmes, e se não entendemos de momento as coisas, mais adiante a entenderemos. Na mensagem Tentando Fazer um Serviço a Deus Fora da Sua Vontade, diz na página 41, diz, eles, cada um pensa que tem a unção. Glória a Deus, ele pode fazer isto e fazer aquilo, mas submeta isso à prova da palavra e veja o que sai ou resulta no que diz respeito à mensagem da hora. E escreve a prova da palavra e desenha uma pedra angular e as eras. Eles tinham unção no tempo de Jesus, mas não nele. E desenha uma pedra angular.
Eles tinham unção no tempo, reticências. Até mesmo Datã tinha unção no tempo de Moisés. Ele disse, agora não pense que ele era o único, que és o único santo entre nós. Deus tem muito. Nós começaremos uma organização aqui, um grupo de homens. Deus disse para Moisés, separa-te deles, afasta-te. E Deus abriu a terra e os engoliu. Ele tinha dado a sua palavra original a Moisés, seu profeta. Essa foi a única forma que ele sempre fez isso e a única forma em que ele sempre fará isso. Ele não muda o seu plano. E aí ele escreve, Deus é imutável, não muda. Aqui nesta partezinha aqui embaixo, do lado direito, nesse parágrafo 148, aqui está enumerado. Aí desenha uma pedra angular e as eras. E escreve, desenha 7 etapas. Quando disse uma pedra angular e as eras, porque vocês já sabem o desenho disso, mas neste aqui ele coloca como os mensageiros de cada dispensação. E a pedra angular em cima, mas ele os coloca Adão, Sete, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, o anjo de Jesus, a sétima. Em cima está a pedra angular. Agora, olhem, que nos continua dizendo o nosso irmão William aqui, diz, lembrem-se de Deuteronômio capítulo 8, o que nos diz, e isso nos mostra algo que todos devemos compreender. Versículo 1 em diante diz, cuidarei de pôr por obra todo o mandamento que eu vos ordeno hoje, para que vivais e sejais multiplicados, ou multipliqueis e entreis e possuais a terra que Jeová prometeu com juramento aos vossos pais. Te lembrarás de todo o caminho por onde Jeová teu Deus te trouxe por estes 40 anos no deserto, para te afligir, para te provar e para saber o que havia no teu coração, se havias ou não de guardar seus mandamentos. Vejam, no livro de Citações, página 167, parágrafo 1486, 1486 nos diz... Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começando a entendê-la. Mas, amigo, escute, nós temos que repousar na presença do Filho. Temos que ser amadurecidos. Nossa fé não está amadurecida ou madura. Intelectualmente estamos ouvindo a mensagem que Deus nos tem dado e vendo os sinais que Ele nos mostrou, provando isso pela Bíblia, mas como a igreja necessita repousar na sua presença até que ela fique tenra no seu coração, ponha-se doce no espírito, para que possa se banhar. Em uma vez, no falar a mensagem, você se torna áspero falando a mensagem. Tem que falar assim porque você tem que bater num prego para sustentá-lo, mas quando a igreja uma vez o recebe, o eleito é chamado para fora e é separado, colocado na presença de Deus, e escreve lugar santíssimo, escreve. Eu sei que será algo como a gente que foram lá no paraíso, quando tomam ou pegam seu rápido, e escreve aí embaixo, será como a gente lá no paraíso, e o rápido. E desenha uma flechinha para um desenho que ele fez de pedra angular e das eras, e escreve 8 na pedra angular, e a sétima era escreve 7 na sétima era. Do lado esquerdo em cima escreve o sol para amadurecer nossa fé. E também escreve o sol, a lua. Agora, continuando aqui na escritura, diz, te afligiu e te fez ter fome, te sustentou com maná, comida que não conhecias tu, nem teus pais a tinham conhecido, para te fazer saber que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Jeová viverá o homem. Aí nós temos bem claro o porquê da trajetória, do percurso do povo. O povo não tinha amadurecido, estava verde, ou rebelde. Mais que verde, reverde. Era um povo duro, difícil de coração, seu coração endurecido. E o maior que tinha era a coluna de fogo que acompanhava Moisés. Portanto, tinham que apreciar aquilo que Deus lhes tinha dado, a coluna de fogo e um profeta. Olhem o que Deus nos tem dado neste tempo. É o maior
que Deus tem dado para a igreja. Amém, Senhor. Poderão dizer, mas é que Paulo era grande, ou Irineu, Martim, Colombo, Lutero, o reverendo William Branham, ou o doutor William Soto Santiago. O que Deus tem dado para a igreja hoje é o maior que Ele deu. É a coluna de fogo e um profeta. Porque o que Ele prometeu na sua palavra e através pelos profetas, Deus o cumpriu. Ele é fiel para cumprir o que Ele disse. Ele é fiel para vindicar, confirmar o que foi mostrado para o reverendo William Branham na visão da carpa. Ele vindicou Moisés. Quando Moisés disse que tinha visto a coluna de fogo falando com ele. Deus, neste tempo, tem vindicado que o irmão Branham viu na visão, que ele viu a coluna de fogo falando com alguém mais acima. E hoje, Deus está vindicando, confirmando essa palavra. A coluna de fogo, o pilar de fogo, está falando com a sua igreja noiva e dando a ela fé de rápido no cumprimento do que ele prometeu, que o ensinamento, os trovões sendo falado, que é o ensinamento sob uma grande carpa catedral. Na mensagem o futuro lar, na página 37, nos diz, o reverendo William Branham. Agora você diz, bem, preste atenção nesse sacerdote, ele não era um filho de Deus, ele provou que ele não era. O que ele não pôde reconhecer, disse ele, eu creio na Bíblia certamente, mas não pôde reconhecer a palavra expressada da hora. Ele apenas tinha um ensinamento intelectual de algum grupo que ele esteve diante dele, é a mesma coisa hoje. E escreve ensinamento intelectual do lado direito. E escreve na esquerda a prova. Vê? Eu sei que isso é forte, mas é a verdade. Aí estava a palavra falando exatamente para aquele dia, e ele, no entanto, ele era um erudito, e até mesmo era uma pessoa de renome, mas ele não pôde reconhecê-lo, porque não importa quão erudito fosse, qualquer coisa igual a essa, ele não tinha a representação da predestinação. E escreve aí a representação da sétima dimensão. Todo aquele que não reconheça nesse tempo o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, não tem a representação da predestinação. Tão simples assim. Bem, só os predestinados serão os que o reconhecerão. Só pode ser assim. Unicamente pode ser. E você só pode fazer isso porque prova a predestinação. Como alguns dizem, é que eu não entendo isso que ele está falando aí. E por que tem tanta gente como os 11? Porque aí está o grupo de 12, um não creu. Mas 11 sim creram, receberam a revelação de quem era Jesus. Mesmo que algumas coisas eles não criam, mas não as entendiam, mas criam. E ele disse, aquilo que vocês não entendem agora, então entenderão mais adiante. Então tem uns que creem e não entendem, outras pessoas não. E aí está a predestinação. Prova a predestinação, porque se tens vida eterna, o tempo todo tinhas que ser ou fazer parte de Deus, porque Ele é o único que é eterno. Vê? Oh, que coisa, pensem nisso. Agora observe o que acontece através do grande milênio, ou pelo grande milênio. Agora continua dizendo aqui, onde tínhamos parado, diz, portanto, tinha que apreciar aquilo que Deus lhes tinha dado, a coluna de fogo e um profeta. A coluna de fogo, Cristo nessa luz acompanhando o povo. Vimos que se requer, é necessária a paciência, a compreensão, a tolerância e assim por diante, que sejam manifestadas na vida dos crentes para firmes na fé obter aquilo que Deus prometeu. Na mensagem Cristo identificado, Ele mesmo, na página 16, nos fala aí, agora vemos, Deus então identificando-se Ele mesmo em todas as eras. Como identificou-se agorinha
Agora, qual foi as características que ele usou? Que características ele usou? As suas mesmas características desde o princípio, manifestando a sua palavra, fazendo a sua palavra viver ou vida. Essa é a identificação, a palavra prometida da era. Ou seja, vindicando, confirmando. Tem um lugar no livro de Citações que diz que tem mais palavra para ser vindicada, confirmada. Vamos ver. No livro de Citações, na página 120 diz, do parágrafo 10:65 diz, ele era a luz vindicada desse dia, vê, mas tem mais palavra para ser vindicada, ele tem que vindicar mais palavra, confirmar mais palavra. E aí em cima desse parágrafo escreve Jesus, Elias, Moisés. E quando a última palavra for vindicada, e escreve aí, quando a última palavra seja ou for vindicada, o Senhor, com Elias, Moisés, será vindicado na segunda vinda. Porque essa é a palavra sendo vivificada. Trazida à vida, ou seja, já lemos sua palavra, fazendo a sua palavra viver. Como é que a palavra cobra, retoma a vida quando se faz carne? Aí aqui está a palavra vivificada, vindicada. E quando essa última palavra seja vindicada, e aí diz, escreve o Senhor com Elias, Moisés, ou seja, é o ministério do Filho do Homem com seus anjos, será vindicada na segunda vinda. Ou vindicado, quando a última palavra for vindicada, então a morte é absorvida com vitória, os mortos em Cristo se levantarão e o milênio entrará, ou virá. Agora continua dizendo, nosso irmão William. E lembrem-se que as promessas de Deus são ou para e para aqueles que nas quais se cumprem, se materializam. Por isso é tão importante conhecer as promessas divinas para este tempo. Na página 147 do livro de Citações, parágrafo 13:11, nos diz: Estamos e cremos que estamos na presença de Jesus Cristo, mas é a atitude de vocês que traz ou faz os resultados. A mecânica também está aqui, também está a dinâmica. Vocês apenas podem iniciar e Deus fará o resto. E embaixo escreve começar ou iniciar e Deus fará o resto. Em cima escreve a mecânica e a dinâmica. A atitude, entre parênteses, a fé ou incredulidade, fecha o parênteses, traz o resultado, ou produz o resultado. Continua dizendo o irmão William, não é dizer, se eu estivesse no tempo de Noé, creria na mensagem de Noé, creria em Noé, e estaria lá com o martelo trabalhando, um serrote e as outras ferramentas junto com Noé. Como você crê ou faça nesse tempo, assim teria feito no tempo de Noé. Ou seja, se hoje você está realizando um trabalho agora, pois isso mesmo, exatamente isso estaria fazendo no tempo de Noé. Igualzinho, na página 16 do livro de Citações, parágrafo 118, diz: eu creio e posso prová-lo que a correta atitude correta, e escreve positivo em cima, que a atitude correta mental para qualquer promessa divina de Deus, e desenha do lado direito uma estrela de Davi, atrará a acontecer o acontecimento. Sim, Senhor, a correta atitude mental, mas você tem que ter a correta atitude. A atitude é a que traz os resultados. Se você dissesse, se eu creio, mas eu não sei, essa não é a atitude correta. A atitude correta é de recebê-lo e dizer, o assim diz o Senhor. Então está certo, correto o que diz.
A irmã Ratty Rai falou assim: isto é a pura verdade do que estava falando o irmão Branham da criação de esquilos, e tudo que ele estava falando aí, ela disse: isso é a pura verdade. Vete teve uma atitude correta e disse: assim diz o Senhor. Isto é a pura verdade. E escreve em cima: a atitude mental para a promessa fará com que se cumpra. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William: portanto, nos coube um tempo paralelo ao tempo de Noé. E é por isso que temos que conhecer quais são as promessas divinas para o nosso tempo, as coisas que Deus estará realizando, fazendo que estará usando pessoas para que aconteçam essas promessas. E, portanto, haverá obreiros que devem ser provados por Deus. Na mensagem Três Tipos de Crentes, na página 12, nos diz: o reverendo William Branham, 12 lá embaixo, passando para 13, de Jó foi outro crente. Jó, às vezes os crentes são provados, melhor dizendo, não às vezes, senão que todas as vezes, porque todo filho que vem a Deus tem que ser castigado, provado, disciplinado como filho, e escreve todo filho do lado esquerdo. Lembre-se das promessas, os caminhos porvorentos, o sol quente da perseguição, mas a lealdade do seu coração afina esse material até que esteja pronto para ser colocado no molde ou moldura. Os filhos de Deus são formados estritamente pela sua palavra, porque são exemplos vivos e a palavra de Deus está vivendo através deles. A prova vem para sacudi-los até a extremidade ou até muito, muito para prová-los. Vê, você, todo filho que vem a Deus é provado. Jó passou por umas provas muito fortes, foram tirados os seus filhos e também todas as outras coisas. Vieram os membros da igreja e o acusaram de que ele tinha pecado encoberto e de muito mais coisas. Olha, estavam até falando calúnias, mentiras. No entanto, ele não deu atenção a isso. Ele sabia que tinha cumprido com os pré-requisitos de Deus. Ele sabia que não tinha razão pela qual Satanás tivesse que tentá-lo. Ele sabia que era o diabo, e por todo o tempo que Satanás pudesse fazê-lo pensar que a sua doença vinha do seu Deus, era um tempo no qual ele estava bregando com Jó, mas quando Jó recebeu a revelação de que não era Deus tentando, ele teve uma vantagem sobre Jó, senão que era uma prova, não era de Deus, era de Satanás, e ele escreveu para aperfeiçoar a prova, para a perfeição a prova, para a perfeição, do lado esquerdo em cima. E hoje em dia é igualzinho. O diabo procurará dizer-lhe que essa aprovação e outras coisas é o teu Deus tratando de te castigar, mas não é desse jeito. Não, Senhor, é Satanás quem faz isso, mas Deus permite para levar você numa temperança, para provar a uma têmpera se você está com esta terra, com seus cuidados mundanos, ou se o seu tesouro está nos céus, porque onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Jó foi provado e, no entanto, disse: eu sei que meu Redentor vive, e no final se levantará sobre o pó. E depois de desfeita esta minha pele, ainda hei de ver na minha carne a Deus. Amém. Este corpo não pode ser aniquilado, mesmo que volte para o pó. De todas as formas voltará novamente, ao qual eu tenho que ver por mim, e meus olhos o verão, e não o outro. Jó falou isso por quê? Porque ele foi um crente. Em prova ele foi um crente, em perseguição ele foi um crente, ele foi um crente genuíno. José foi outro crente, ele não podia mudar o que ele era, ou ele era um profeta, Deus o fez profeta, ele não queria ser diferente dos seus irmãos. Porque um profeta não se faz profeta, um profeta nasce profeta. No entanto, era diferente. Deus o fez dessa forma e ninguém podia tomar ou assumir esse lugar. Ninguém tampouco pode assumir o seu lugar ou tomar o seu lugar. E escreve aí: ninguém pode tomar o seu lugar. Ninguém podia tomar o lugar de Pedro, de Jacobo, de João. E vejam, eles tentaram tomar o lugar de Moisés e de Elias, Jacobo e João. Vejam, mas não era do Senhor dar, mas para aqueles que já estavam ordenados. E isso
cabe àquele que tem os ministérios de Moisés e de Elias. E tampouco ninguém podia tomar o lugar de Judas, que representa ao anticristo, a besta, o homem de pecado, no qual nele se encarnará em toda a sua plenitude o diabo, onde brevemente, naquele que ele tem ou tiver aí, porque vai, morre, tira, põe outro, naquele que esteja, esse seria o Judas desse tempo, o qual ou ele estaria, no qual o diabo estaria encarnado nele. E ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna no homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado no homem. Vê, porque é a mesma coisa. Agora, também esse Espírito estaria em pessoas, as quais pessoas estariam se deixando usar pelo inimigo e tornam-se também espíritos de Judas, já seja entregando a palavra ou falando o mal, ou fazendo parte, sendo parte desse movimento de perseguição. Ou seja, que não necessariamente precisa entregá-lo, senão que aporte, dê algo para esse movimento, e aí automaticamente esse mesmo espírito a pessoa teria. Ajude esse movimento. Agora continua dizendo: ninguém tampouco pode tomar o seu lugar, não importa quão insignificante seja ou for. Você dirá, eu sou apenas uma dona de casa, mas ninguém pode tomar o teu lugar. Deus, na sua grande economia, colocou em ordem cada parte do corpo de Cristo, a tal ponto que ninguém pode tomar o lugar do outro, de outro. Qualquer um de nós, os ministros, poderíamos desejar o lugar que ocupa Billy Graham, mas não podemos tomar. E lembre-se, ele tampouco pode tomar o nosso lugar. Cada qual tem o seu lugar. Alguns são evangelistas, outros profetas, outros mestres, outros pastores, e assim sucessivamente. Tem damas de casa, mecânicos, agricultores e etc. Mas qualquer que for a sua posição, Deus te colocou nesse lugar. Vê? José foi um profeta agora. Ele não escolheu o poder interpretar sonhos, tampouco escolheu o poder ver visões. Agora, quão fiel ele foi com isso? Nem mesmo lhe importou que seus irmãos lhe cortassem do companheirismo. Ele permaneceu fiel, porque creu naqueles sonhos. Ele creu naquele sonho onde os outros molhos inclinavam-se para o seu feixe. E isso aconteceu porque ele creu. Ele foi um crente genuíno. E ele escreve aí, do lado esquerdo, Deus não chama o homem. Ou esse é um tema. Em cima é que ele escreve, Deus o colocou na posição que você está, ou seja, na posição onde você está, a qual é posta por Deus. Anotem essa página também desse tema, que é da mensagem Advertência antes do juízo. Anotem essa página também, a 10 e a página 11. Depois, em algum momento, nós podemos lê-la. Desse tema, aqui Deus não chama o homem a juízo sem antes avisá-lo ou adverti-lo, porque o tema é colocado assim em algumas mensagens, mas dentro você pode ver que tem um outro, em algumas versões está assim, advertência antes do juízo. Pode anotar esse tema aí que é na página 10 e 11. Agora, continua dizendo aqui, nesta mesma mensagem, escrito do nosso irmão William, na mensagem Três Tipos de Crentes, ele escreve, todo filho de Deus tem que ser provado, e em tem que ser, ele diz, e não se esquivar, ou seja, se evadir, se esquivar, ou seja, aqui vamos dizer que obrigatoriamente tem que ser provado, não pode se esquivar, se desviar. Agora continua dizendo. A prova de Jesus lá no Getsemane, vejam, ele tentou se esquivar, mas olhem, teve que aceitar essa decisão tão transcendental. E dessa forma neste tempo final, porque seria paralelo em tudo. Se lá ele tomou essa decisão, esse véu de carne no fim do tempo também tomou essa decisão.
Agora continua dizendo, para que haja estejam obreiros aprovados por Deus no corpo místico de Cristo, segundo de Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz São Paulo para Timóteo, procura diligentemente te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que usa bem a palavra de verdade, ou seja, a palavra de Cristo. Um obreiro aprovado. Vamos ver algo aqui. Nesta mensagem, Desvelando a Deus, que lemos faz uns minutos atrás, Desvelando a Deus, e paramos aí na página 30, mais adiante, na frente, na página 32, olhem. Diz, o povo pensa, tinha visto que algo tinha acontecido com ele. O povo pensou, agora ele era diferente dos outros israelitas, ele era um diferente, sua mensagem era diferente, ele era diferente dos sacerdotes, diferente de todos eles. Vejam, ele era uma pessoa diferente. O povo percebeu que algo tinha acontecido. Deus velou a si mesmo no seu profeta para falar a sua palavra para eles. E desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Isso foi o que ele tinha feito. Moisés foi essa palavra vivente para o povo, velado pelo pilar de fogo, falando que depois seria velado atrás das peles de Texuco. A palavra tinha que vir a Moisés em primeiro lugar. Moisés tinha a palavra, elas foram escritas por Deus, ninguém podia interpretá-las. Moisés tinha que interpretá-las em primeiro lugar. Por essa razão ele cobriu seu rosto, porque ele vê você, aqui está isso, podemos recolher, ou podemos regar, podemos carregar e tudo aí, mas tem que ser revelado. Para poder revelar, Moisés tinha que ser Deus para o povo, Moisés, para poder revelar. Agora, para poder revelá-lo, tinha que ser Deus, ou seja, Moisés tinha que ser Deus para o povo. E aí ele escreve, desenha uma estrela de Davi no parágrafo anterior. Diz no parágrafo onde diz, Moisés foi essa palavra vivente para o povo, velado pelo pilar de fogo, falando que depois seria velado atrás das peles de Texuco. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve, Moisés foi a palavra vivente para o povo. Se a coluna de fogo estava obrando, trabalhando através dele, pois era Deus aí no meio do povo hebreu, falando tudo que Deus tinha que falar para o povo, tinha que ser através de Moisés. E se a coluna de fogo foi vista na grande carpa catedral, ora, então, é o pilar de fogo que está falando com o povo através desse instrumento. Agora continua dizendo aqui nesta mensagem, um obreiro aprovado. Continua a respeito dos obreiros, a Escritura nos fala em diversas parábolas. Por exemplo, temos em Mateus capítulo 24, versículo 24 ao 47, ou até o 51, diz, velai, pois, vigiai, porque não sabeis a que hora de vir nosso Senhor. Mas sabei isto, que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão haveria de vir, velaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo, o alimento espiritual, a palavra tempo, e a palavra do tempo que lhes cabe viver, a mensagem de Deus para o tempo que lhes cabe viver ou que vivem. Bem-aventurado aquele servo, o qual, quando seu Senhor vier, o encontre fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Sobre todos os seus bens. Essas são palavras grandiosas. E sobretudo porque são de Cristo, que significam, e isso significa que são a verdade. Em resposta a essas palavras, em Apocalipse nos diz, capítulo 2 e capítulo 3, capítulo 2, promete dizendo nesse capítulo, versículo 26 em diante, ao que vencer e guardar minhas obras até o final, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
Assim como se lhe dá autoridade para uma pessoa para ser um prefeito, governador, deputado, senador ou presidente de uma nação, com o voto das pessoas, se llhe está dando essa autoridade. Isso não é o que diz nos selos. Página 134, que ele diz, não é isso que diz? Página 134 dos selos. Do livro dos selos. Notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Agora vejam, ele diz aí, com o voto da pessoa se lhes está dando essa autoridade. E aqui, com o voto de Deus, lhe é dada essa autoridade ao vencedor, com o voto de Deus. E a regerá com vara de ferro, ou seja, as governarás, serão quebradas como vaso de oleiro, como eu também o tenho recebido de meu Pai. Agora olhem na página 475 do livro dos selos, nos diz: vocês não podem ver, ministros metodistas, como sua mensagem de santificação foi muito mais elevada do que pregou Lutero. E vocês pentecostais não podem ver que sua mensagem a respeito do batismo foi muito mais além do que pregaram os metodistas. Entendem? Vimos muitas coisas que saíram corretas. E eu sou o primeiro em odiar o que é errado. E também quando a gente conta coisas mentirosas, mas amo a verdade bem fundamentada. Quantos mentirosos existem que ficam falando mentiras, calúnias e mentiras para ganhar, angariar pessoas, ou seja, coisas, mas usando a mentira. E como que se lhes se esquecem de que isso aconteceu no tempo dos apóstolos, com Ananias e Safira. Automaticamente já os mentirosos, os embusteiros, não entrarão no reino do Messias. Ou seja, que primeiro será a morte espiritual e depois irão para a grande tribulação. Se usarem ou usam tudo isso para atacar o ministério. Por quê? Vejam lá. No tempo de Ananias e Safira, eram pessoas do povo amadas, queridas pelo povo, e Deus não perdoou isso lá, ou seja, não lhes permitiu continuar vivendo e continuar trabalhando na obra lá naquele momento. Agora, não sabemos sobre eles, desse caso em específico, não sabemos, porque Deus lida com cada um como indivíduos. Não sabemos se eles se perderam ou não, porque eles, vejam, eles têm algo a seu favor, e é que não estavam contra a obra dos apóstolos, porque os vimos aí colocando uma certa quantia aos pés dos discípulos. Nesse caso, Pedro estava aí, mas vejam, não é registrado que eles estavam ou estivessem combatendo, falando contra Pedro e contra os apóstolos. Porém, mesmo com essa ação que fizeram, o labor que se estava realizando não os eximiu do juízo. Mas nesse caso em específico, não sabemos se se perderam ou não. Agora, quanto mais aqueles que mentem para acúmulo, estão contra o programa divino. Aí tem duas coisas que os condenam: a mentira e ficar contra o Espírito Santo neste tempo. Agora continua dizendo, mas eu amo a bondade, a verdade bem fundamentada. Não importa quanto interrompa aqui ou lá. Se for a verdade, com o tempo Deus mostrará que é assim. Mas se Ele não mostra assim em um desses dias, brevemente, então minha visão não foi correta. Vê? Onde me ponho ou me coloco, e sabem a que visão ele se refere? Você me diz, irmão Branham, quando será? Eu não posso falá-lo, porque não sei, mas em um desses dias pode ser que não nos voltemos a ver mais sobre esta terra, mas sim nos encontraremos diante do trono de juízo de Jesus Cristo. E escreve aí Apocalipse 10, do 1 ao 11. Também mais adiante escreve 2, versículo 26 ao 28.
3, versículo 21 e 11, do 3 ao 19. Se fala de trono de juízo, está falando aqui nessa escritura de Moisés e Elias, está falando de trono de juízo. Ou seja, onde é que vai se apresentar as pessoas ou a gente? Qual é o trono de juízo de Jesus Cristo? Agora continua dizendo, então saberão que naquele quarto a revelação me chegou de Deus, igualmente como me vieram todas as outras. O deste selo não foi revelado. Agora se fala da revelação que ele recebeu. Naquele quarto diz. E fala aqui desse selo. Está falando aqui do 7º selo. Está pregando o 7º selo. Agora diz, sendo o mistério desse selo não foi revelado porque foram 7 trovões que trovejaram. E ali está tão perfeitamente porque ninguém sabe nada a respeito disso. Não estava escrito. Então estamos no final. Aqui estamos, ou seja, que não estava sendo dado a conhecer os trovões. E vejam vocês, aqui diz não, alguém diz não, que o irmão Brana pregou os trovões. Não, que o irmão William, esses trovões já foram falados. Mas se os trovões foram falados, por que ainda a pessoa está aqui? Por que não foi raptada a pessoa? Quando se dê a última palavra sobre Carpa, sobre o ensinamento dos trovões, sobre o ensinamento sobre Carpa, que ele disse que no cumprimento da visão da Carpa se estaria dando a conhecer esses trovões. Ou seja, a escritura de Apocalipse capítulo 10 estaria sendo cumprida, que é a vinda do anjo forte. Agora vejam vocês que não pode ter acontecido essa promessa, porque ele na dispensação da graça ainda estava no trono de intercessão, ainda não tinha tomado o livro, ainda em 2018, 2019 começando, aí estava se fechando para depois abrir-se essa porta. Então, de onde é que tiram que os trovões já produziram suas vozes? Os trovões emitem suas vozes numa era mais acima e fora da dispensação da graça. Ou seja, no lugar santíssimo. É por isso que muitos não podem entender e compreender o que são os trovões. Dizem que sabem, não sabem de nada. Ou seja, não vale de nada estar anos e anos na mensagem se não tem a revelação de cima, se não tem a representação da 7ª dimensão. Agora continua dizendo, o mistério desse selo não foi revelado porque foram 7 trovões que trovejaram. E ali está perfeitamente porque ninguém sabe nada a respeito disso. Não estava escrito. Então estamos no fim, no final. Aqui estamos. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui. Na mesma forma em que Cristo recebeu esta autoridade do Pai, assim ele a outorga, assim ele a outorgará, dará ao vencedor. Lembre-se que Cristo em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20 disse, todo poder me é dado no céu e na terra. Assim mesmo, lhe dará autoridade ao vencedor a si mesmo. Essa autoridade nós também a encontramos, a achamos, sendo entregada no capítulo 3, versículo 20 ao 21, onde diz, eis aqui eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei a ele, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei que se sente comigo e sente comigo no meu trono. Reticências. E qual é o trono de Cristo? Sabemos qual é o trono de Deus celestial, onde Cristo se sentou com o Pai. E o trono de Cristo qual é? O trono de Davi, onde ele prometeu, na mesma forma que sentou-se com o Pai, sentar com ele no seu trono ao vencedor. Portanto, o vencedor, no tempo dessa recompensa, poderá dizer, todo poder me é dado na terra, porque Jesus tinha dito no capítulo 28, versículo 16 ao 20, todo poder me é dado no céu e na terra, e essa mesma autoridade, vejam, também é transferida para o vencedor do tempo do fim, onde poderá dizer, todo poder me é dado na terra, no reino do Messias, assim como Cristo disse, todo poder me é dado onde? No céu e na terra, como que vai cumprir
compartilhar na terra dessa autoridade que ele a recebeu no céu e na terra, e isso corresponde ou cabe ao reino do Messias, quando se sentar no trono de Davi e com ele o vencedor. Ninguém dos mensageiros, nenhum dos mensageiros chegaram a vencer aquilo que eles tinham que vencer para obter essa promessa. Eles venceram até onde Deus lhes permitiu chegar. Ou seja, que neste tempo final, vejam, chegará o momento onde, assim como Jesus disse, todo poder ou toda autoridade, todo poder me é dado no céu e na terra, neste tempo final, eu poderei dizer em algum momento, todo poder me é dado na terra, no reino do Messias. Tão simples assim. Agora, olhem na mensagem Como Posso Vencer, na página 32, nos diz: ao que vencer, está citando a escritura de Apocalipse capítulo 3, versículo 20 ao 21, ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu tenho vencido, e me sentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem uma recompensa para os vencedores. Esforça-te, lírio. Se isso está dentro de ti, deixa o barro e todas as outras coisas de lado e abre passagem para a superfície. Sim, Senhor, se sente comigo no meu trono. Aí do lado esquerdo desenhe uma pedra angular, e dentro da pedra angular desenhe uma estrela de Davi e as eras. Como vocês sabem, uma vez a mãe de Jacob e de João veio para pedir este lugar para seus filhos. Lembrem-se desse texto. Está em Mateus 20 e 21. Ordena que no teu reino se sente estes meus 2 filhos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E aí desenha uma pedra angular e as eras do lado direito e escreve o trono. Esse era o desejo de uma mãe a favor de seus filhos, mas Jesus disse que esse lugar só era concedido por predestinação. Essa posição não existia naquele tempo. Por quê? Observe. Esse lugar seria dado ou outorgado só àqueles que estivessem predestinados. E desenha uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. O que ela pedia? Que se sentasse um à direita e o outro à esquerda. Mas, todavia, não tinham vencido. Jesus lhes disse, não é meu dá-lo, senão para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. E ele escreve embaixo, no trono, um à direita e outro à esquerda. Depois que vier a prova, tem uma semente predestinada esperando por isso, e lhe será concedido para aqueles que foram prometidos. Isso será dado, outorgado lá, mas a prova ainda não tinha vindo ou chegou. Qual prova? A mesma que Jesus passou. É a mesma que as 2 oliveiras estão passando e chegará em uma parte culminante, final dessa prova. Ou seja, que esses que estariam vencendo, nos quais essa promessa já lhes é outorgada, já é predestinada para eles, tem que chegar a vencer. Página 115 do livro dos Selos nos fala algo disso também. Agora vejam, continua dizendo, as pessoas que iriam se sentar, as pessoas que iriam se sentar à direita e à esquerda com ele no seu reino, todavia não tinham vencido. Vê? E nenhum dos mensageiros, nem o irmão William, tampouco venceu isto que está aqui, o irmão Branham está mostrando dessa escritura que acabamos de ler, de Apocalipse capítulo 3, versículo 20 ao 21. Chegaram até no certo ponto, mas essa última etapa ou fase, nenhum deles a venceu. Diz, porque ele no seu reino não tinha vencido todavia, porque a prova ainda não tinha vindo. Viria no futuro. Se sofremos, ¿no sufrió Cristo allí? Cristo não sofreu lá? Vejam. ¿No sufrirá también? Também não sofrerá essa parte em que ele diz que deixou parte do seu sofrimento para este tempo, ou seja, Cristo. Vejam, esse ministério também de Apocalipse 11 também passa por prova, por sofrimentos, por tudo
o que ele no seu ministério estaria passando. Mas vejam, já tem uma vitória no final, depois da prova, tem uma vitória depois do sofrimento, porque diz que se sofremos também reinaremos com ele, segundo a de Timóteo 2,12, porque ele é a palavra. Lembre-se que se sofremos por ele e pela sua palavra, também reinaremos com ele na sua palavra. E desenhe uma estrela de Davi do lado esquerdo. Em cima desse parágrafo também desenhou uma estrela de Davi. Ele é nosso exemplo, venceu e depois ascendeu, subiu depois de ter conquistado a morte, o sepulcro e tudo que ele conquistou, subindo nas alturas, levou o cativério, levou cativo o cativério e deu dons aos homens. Esse foi com os santos do Antigo Testamento que tinham vencido. Eles esperavam essa pessoa e morreram antes que ele chegasse no cenário, mas quando ele apresentou-se, não foi obstáculo para aqueles que estavam adormecidos. Não poderiam se perder, de alguma forma, vivos ou mortos. Qual era a diferença? Isso não atrapalhou-os. Desenhe uma pedra angular do lado direito e as eras. No princípio desse parágrafo também, desenhe uma pedra angular e as eras. E depois também nesse parágrafo 159, no final, desenhe uma estrela de Davi, onde diz também reinaremos com ele na sua palavra, e aí desenhe uma estrela de Davi. E escreve lá em cima, levou cativo o cativeiro. É igual aos santos AT do Antigo Testamento. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. E agora, a igreja é coluna e baluarte, bandeira da verdade. Um pouquinho mais na frente, nessa mesma mensagem, cada mensageiro é uma coluna dessa casa. Portanto, aí podemos ver que em cada era, o mensageiro com o grupo de crentes da sua era tem um peso, uma carga, uma responsabilidade para com Deus e para com a igreja do Deus vivente, do Deus vivo. Na página 119, parágrafo 1059 do livro de citações, nos diz: agora, eu sou apenas seu irmão. Eu estou certo que entendes isso. Eu sou um homem, ele é Deus, mas Deus apenas pode trabalhar e sempre trabalhou e somente tem trabalhado através do homem ou pelo homem. E aí escreve: Deus sempre trabalha através do homem. E desenha do lado direito uma estrela de Davi. E continua dizendo o nosso irmão Willy: todos têm uma responsabilidade do trabalho que cabe a esse tempo para realizá-lo. E essa era, com o mensageiro e seu grupo, conquistam as promessas divinas para esse tempo, porque Deus sempre usa um instrumento, um véu de carne, e através desse mensageiro tem maravilhosos obreiros, trabalhadores que também estão sendo provados para depois da prova obterem a vitória, atendendo à voz de Cristo e trabalhando na sua obra. Ficamos de pé e deixamos com este tema, atendendo à voz de Cristo e trabalhando em sua obra, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.